A obra da escola ainda estava na sua fase inicial. Aquela era a minha quinta noite de trabalho noturno, quando eu fui surpreendido pelos gritos ofegantes de uma pessoa. Com um susto, eu joguei a marmita com o jantar em cima de uma tábua, de maneira que ela caiu do outro lado e espalhou toda a comida pelo piso. Eu corri para onde estava vindo aqueles gritos, mas o que eu vi foi uma coisa muito além do que eu imaginava. Aquele indivíduo estava raquítico, com os olhos esbugalhados, e o corpo começou a ficar cheio de pelos. De repente, ele começou a se tornar em algo terrivelmente assustador. Quando se virou para mim, eu simplesmente perdi a noção da realidade. Contos e sustos. Eu me chamo Ezequiel, sou ex-vigia, e moro em São Gabriel da Cachoeira, no estado do Amazonas. Hoje eu estou com 75 anos, mas na noite em que eu flagrei aquele acontecimento sinistro, eu tinha apenas 22 anos de idade. O lugar onde eu vi o que vou contar a vocês, eu prefiro não revelar, mas creio que uma coisa como aquela, possivelmente não exista mais. Eu espero que o meu relato não sirva como referência de nada, pois cabe a cada um acreditar ou não nessas coisas do mundo sobrenatural. Agora indo para o que ocorreu, era uma noite de sexta-feira, dia 13 do mês, e coincidentemente era também mais uma noite de lua cheia. Aquela prometia ser uma linda noite, comparada com as outras, que eram escuras e às vezes um pouco monótonas. Por ali, nas proximidades da obra da nova escola, onde eu estava apenas na minha quinta noite de vigilância, já dava para perceber que algumas pessoas costumavam transitar durante a noite, e ficar pelas esquinas até um pouco mais tarde. A alguns metros da construção, havia um beco escuro, bem estreito, que levava para uma rua do outro lado do quarteirão de casas. Tinha também uma pequena praça, com alguns bancos e muito pouco iluminada, onde até pelas 10 da noite algumas pessoas mais idosas ficavam conversando. Quando cheguei na obra, eu peguei um banquinho e fui sentar próximo de uma coluna, que ficava bem na entrada principal da escola. Sintonizei o rádio num programa que eu gostava muito de ouvir, e fiquei observando a pequena movimentação lá fora. Mais ou menos meia hora depois, eu percebi um rapaz passando quase correndo em frente da construção. Ao que parecia, ele vinha do pequeno beco escuro, e estava indo no sentido da praça. Eu vi que ele olhou para trás umas 3 vezes, e continuou andando apressado. Mas como ainda era cedo, ainda havia algumas pessoas na praça, e nada levantou suspeita com aquele comportamento do rapaz. Mesmo assim, eu dei uma olhada, e vi que ele estava conversando com outra pessoa sentada em um dos bancos da praça. Do lugar onde eu estava, quem estivesse do lado de fora, não era possível me perceber, mas eu via direitinho quase toda a movimentação que acontecia em boa parte daquele pedaço de rua. Bom, lá pelas voltas de 11 horas, quando a lua já havia saído, mas não havia mais ninguém na rua, eu peguei a marmita com o meu jantar e sentei perto de umas tábuas, que o pessoal usava como andaimes. Pareceu coincidência, mas nem bem eu mastiguei a primeira colherada, eu ouvi uma pancada nos tapumes do lado dos fundos da obra. Eu me levantei e fui ver o que estava acontecendo, já que podia ser algum ladrão pulando para dentro, para roubar algum material. Eu fiz um arrodeio pela lateral, mas só que quando eu me aproximei do local de onde tinha vindo aquele barulho, alguém ou alguma coisa deu outra pancada nos tapumes. Foi aí que eu percebi que as pancadas eram do lado de fora, e então eu comecei a bater com o cacetete pelo lado de dentro, e dei algumas voltas em torno da construção. É claro que aquilo não me assustou em nada, pois era algo simplesmente normal. Depois disso, eu voltei para o meu lugar e fui terminar o jantar.
Tudo transcorria normalmente, e então, enquanto eu estava ali com a cabeça baixa, comendo tranquilamente ouvindo o rádio, o diabo de um gato pulou de cima de uma coluna sobre o amontoado de ferramentas bem do meu lado, e fez um barulho danado, que me espantou bem mais do que as pancadas nos tapumes. Eu botei um pouco de comida pro bichano, porque ele sempre aparecia na hora em que eu estava jantando. Só que dessa vez ele realmente me deu um baita susto, pulando daquele jeito, e logo em cima das ferramentas bem do meu lado. Bom, eu continuei comendo, agora acompanhado por um amigo de 4 patas, que se juntou a mim em mais uma ocasião. Porém, algo chamou a atenção do bichano, que subitamente fez aquele barulho igual a riscado de fósforo, deu um salto e se virou para trás, exatamente para onde eu tinha escutado as pancadas nos tapumes. Eu não tinha ideia do que ele estava vendo, mas ele começou a andar para trás e com os pelos todos espetados. Eu olhei para ver se via algo, mas não vi nada e nem ouvi barulho nenhum ali. Então eu bati com o pé no piso e o bichano saiu correndo, pulando pro outro lado dos tapumes. Eu me sentei na cadeira, agora que o bichano tinha ido embora, e voltei a ouvir o rádio, enquanto ainda comia o resto de arroz com alguns pedaços de frango assado. Mas de repente, eu ouvi uns balbuciados de palavras, como se fosse algum bêbado falando qualquer coisa. Começaram quase inaudíveis, e foram aumentando, até que eu me virei de repente, surpreso com tantos incidentes numa só noite. Foi aí que aquele grito agonizante invadiu todo o interior da obra, e se repetiu por 2 vezes. Eram gritos de uma pessoa, e pelo jeito, parecia que estava sentindo muitas dores. Eu tomei um susto e joguei a marmita sobre uma tábua, com tanta força que ela caiu do outro lado e espalhou todo o resto de comida. Então eu corri para onde estava vindo aqueles gritos, que ficavam cada vez mais feios. Porém, ao chegar perto, primeiro eu vi uma sombra se movendo, e depois uma forma quase humana levantando-se lentamente. Eu me aproximei mais um pouco, a passos bem lentos, apreensivo com tudo aquilo. Eu não imaginava que uma situação como aquela podia acontecer dentro de uma obra. Eu já tinha visto algumas coisas, como pessoas bêbadas, casais de namorados e até moradores de rua dormindo dentro de uma construção, mas aquilo parecia ser bem diferente de tudo que eu já tinha presenciado. De repente, eu ouvi a voz dele. Estava atrás de uma pilha de tijolos, e parecia que lentamente passava por uma transformação física. Eu juro que já estava assustado. Então eu gritei, e perguntei quem era ele. Ele apareceu. Saindo de trás dos tijolos, eu vi aquele indivíduo dando passos cambaleantes, e falando coisas que eu nem de longe conseguia entender. Eu mandei que ele ficasse onde estava, e puxei o cacetete da cintura, já me preparando para qualquer investida da parte dele. Mas parecia que ele não me escutava. Repentinamente, o abdômen dele começou a afinar e se alongar, e parecia que a mandíbula queria saltar para frente. Era um sujeito raquítico, bem alto, que de um instante para outro o corpo dele começou a mostrar muitos pelos de cor amarronzada. Quando eu vi que a coisa era bem mais séria do que eu imaginava, e que eu estava diante de algo assustador, eu puxei o meu revólver e apontei para ele. Mais uma vez eu dei uma palavra de ordem, e ameacei atirar nele, se não me obedecesse. Só que de nada adiantou. Os olhos dele começaram a ficar esbugalhados, como se quisessem saltar do crânio. E foi nesse instante que eu presenciei o que talvez ninguém imagina neste mundo. Em questão de segundos, aquele indivíduo terminou de se transformar completamente em um animal mais horrível que eu já vi. Diante daquela cena assustadora, eu não tive outra opção,
a não ser efetuar um disparo na altura da cabeça dele, pois era o único lugar que poderia parar ele de continuar avançando. Eu não queria admitir para mim mesmo, mas eu estava de frente com um lobisomem. Quando o tiro acertou aquele bicho, ele deu um uivo e pulou para cima dos tijolos, e eu aproveitei e efetuei mais 2 disparos naquela coisa. Eu vi que ele se virou para mim e fez um gesto de saltar na minha direção, mas de repente ele saiu correndo para os fundos da obra, e eu só ouvi o barulho dele saltando sobre os tapumes. Quando corri para ver se o lobisomem tinha realmente saltado para fora da construção, algumas pessoas estavam eufóricas no meio da rua, comentando que tinham visto um cachorro gigante correndo em direção de um terreno baldio. Até hoje eu guardo esse acontecimento, e não contei para ninguém que aquilo era na verdade um lobisomem. Também, aquela foi a única e última vez que eu presenciei um caso tão assustador como aquele. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, faça o seu comentário e deixe o seu like, para a gente continuar postando mais histórias como essa para você. Até o nosso próximo relato.